Ela chegou com uma marmita amarrada num pano florido e um caderno remendado. Foi chamada de matuta, caipira, muda. Mas ninguém ali imaginava que seus versos simples mudariam para sempre a cultura daquela escola. Segredos vieram à tona, raízes foram honradas, e o que começou como zombaria se transformou numa história de superação, resgate e coragem silenciosa. Prepare-se porque essa história vai tocar o seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Às vezes, o valor mais profundo se esconde nos lugares que o mundo insiste em não ver. O vento quente dançava entre as folhas secas do pátio escolar quando Marta chegou pela primeira vez. Tinha 16 anos, mãos calejadas pelo trabalho na roça e olhos que guardavam a vastidão das montanhas do Vale do Jequitinhonha. Ao cruzar o portão da escola estadual Professor Drummond, sentia o coração batendo como um pássaro assustado contra as costelas. Era seu primeiro dia naquela escola da cidade, depois de uma vida inteira estudando na pequena escola rural perto do sítio dos avós. As paredes cinzentas do prédio pareciam engoli-la, enquanto o burburinho de centenas de adolescentes se misturava com o cheiro de giz e desinfetante. Apertou a alça da bolsa de pano bordado, presente da avó, e ajeitou a marmita amarrada num pano florido que carregava junto do caderno de capa remendada. A secretária, uma mulher de expressão cansada e voz monótona, a conduziu até a sala do segundo ano sem olhar diretamente em seus olhos. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu congelar. 30 rostos se viraram em sua direção, e Marta sentiu como se tivesse sido transportada para outro planeta. Roupas de marca, celulares reluzentes, tênis. Importados, um universo tão distante da sua realidade quanto as estrelas do chão. Turma, esta é Marta Oliveira. Vem do interior e vai estudar conosco a partir de hoje, anunciou a secretária antes de sair, deixando-a sozinha diante de todos aqueles olhares. Marta sentiu o peso do silêncio como uma pedra sobre os ombros. Usava um vestido simples de algodão, já um pouco amassado da viagem, chinelos de dedo gastos e os cabelos negros e ondulados presos em uma trança. Era como se carregasse em si o próprio Vale do Jequitinhonha, a terra vermelha, o cheiro de lenha, as histórias contadas à luz de lampião. Caminhou até o fundo da sala, sob o murmúrio crescente dos colegas, sentindo o rosto queimar. Escolheu a carteira mais próxima à janela, de onde podia ver uma pequena nesga de céu azul. Algo familiar em meio àquele mundo estranho. "Olha só o que chegou da roça!" sussurrou um garoto de cabelos perfeitamente arrumados para uma menina ao lado, alto o suficiente para que Marta escutasse. Risadas abafadas espalharam-se pela sala. Foi naquele instante, enquanto seus dedos apertavam a borda da carteira com força, que Marta sentiu o primeiro impulso de voltar correndo para casa. Mas havia prometido à avó Dulce que não desistiria. "Você carrega o que há de mais valioso", dissera a senhora de cabelos brancos ao se despedirem. "Não deixe que te convençam do contrário." O que ninguém naquela sala poderia imaginar é que dentro daquela menina silenciosa habitava um universo inteiro de palavras e histórias. Um tesouro que viria à tona quando menos esperassem. As primeiras semanas foram um teste de resistência. Marta aprendeu rapidamente as regras não escritas daquele novo território. Descobriu quem eram os populares, os excluídos, os invisíveis. Compreendeu que havia lugares onde não deveria sentar no refeitório, assuntos sobre os quais não deveria opinar, expressões que não deveria usar. Tornou-se quase uma sombra, escondendo-se nos cantos, falando apenas quando absolutamente necessário. Durante o intervalo, enquanto os outros formavam grupos barulhentos pelo pátio, ela se refugiava sob a sombra de uma mangueira no canto mais afastado. Ali, abria sua marmita com feijão tropeiro, arroz e um pedaço de frango frito, comida preparada. Com carinho pela avó antes do amanhecer. O aroma forte e caseiro contrastava com os lanches industrializados que a maioria dos colegas consumia. Foi justamente esse cheiro que atraiu a primeira pessoa a realmente notá-la. Dona Efigênia, a bibliotecária da escola, uma senhora de 70 anos com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos pequenos atrás de óculos grossos.
Esse cheirinho me lembrou minha infância em Diamantina, disse a senhora, aproximando-se com um sorriso genuíno. Posso sentar com você, menina? Marta assentiu, surpresa com o interesse daquela mulher que carregava livros antigos como se fossem tesouros. Dona Efigênia sentou-se ao seu lado, tirou um pão de queijo da bolsa de crochê e mordeu com prazer. Você é do Vale, não é? Reconheço o sotaque, comentou olhando para Marta com curiosidade. Sou de Araçuaí, respondeu ela em voz baixa, o sotaque mineiro mais forte que nunca. Terra de poetas e artesãos, sorriu Dona Efigênia. Minha mãe era rendeira de lá. Pela primeira vez desde que chegara, Marta sentiu um pequeno calor de reconhecimento. Não era apenas a menina da roça, ou a caipira, como a chamavam nos corredores. Era alguém de Araçuaí, terra de poetas e artesãos. Você gosta de ler? Perguntou a bibliotecária. Marta hesitou antes de responder. Ler era seu refúgio, sua paixão secreta. À noite, depois de ajudar nos afazeres da casa, devorava os poucos livros que conseguia pegar emprestados na biblioteca comunitária. Mas falar sobre isso com uma estranha, mesmo tão gentil quanto Dona Efigênia, parecia expor uma parte vulnerável de si. Gosto, admitiu finalmente. Meu avô me ensinou. Seu avô é um homem sábio, sorriu a senhora. A biblioteca fica aberta durante o intervalo. Se quiser um lugar tranquilo para comer e ler, as portas estão sempre abertas. Aquele convite mudaria tudo. A biblioteca tornou-se o santuário de Marta. Entre estantes empoeiradas e o cheiro de papel antigo, encontrou um lar temporário. Dona Efigênia tornou-se sua aliada silenciosa, separando livros que achava que a menina gostaria, ouvindo com genuíno interesse quando Marta, aos poucos, começou a falar sobre sua vida no sítio. Foi nesse ambiente protegido que Marta começou a abrir seu caderno particular. Um caderno simples com capa dura, onde escrevia versos inspirados nas histórias que o avô contava. Não eram simples poemas, mas cordéis, literatura popular do Nordeste brasileiro, com métrica e rima próprias, que seu avô Geraldo dominava como poucos. Meu avô era repentista, explicou para Dona Efigênia uma tarde, após a senhora encontrá-la escrevendo em seu caderno. Ele me ensinou a fazer cordel desde pequena. A bibliotecária pegou o caderno com reverência e leu em silêncio. Seus olhos se arregalaram por trás dos óculos. Menina, isso aqui é um tesouro, disse, devolvendo o caderno com as mãos trêmulas. Você tem o dom da palavra. Marta sorriu timidamente. Na biblioteca podia ser ela mesma. Mas assim que o sinal tocava, voltava a ser a sombra silenciosa que atravessava os corredores com os olhos baixos, evitando confrontos e zombarias. Em sala, o grupo dos populares não perdia a oportunidade de lembrá-la de que não pertencia àquele lugar. Vanessa, a líder não oficial da turma, com seu cabelo loiro perfeitamente alisado e unhas sempre impecáveis, era especialmente criativa em seus comentários. E aí, Matutinha já aprendeu a usar garfo e faca? Perguntou um dia, arrancando risadas da turma. Marta fingiu não ouvir, mas as palavras queimavam. À noite, deitada na cama do pequeno quarto que dividia com a avó na casa humilde nos arredores da cidade, chorava silenciosamente. Sentia vergonha das próprias raízes, mesmo sabendo que não deveria. Era um conflito constante. Orgulhava-se de sua origem, da sabedoria da avó Dulce, dos versos do avô Geraldo, mas doía ser rejeitada por causa disso. Você está mais quieta que o normal, menina, observou Dona Dulce uma noite, enquanto remendava uma blusa à luz do abajur. O que anda acontecendo naquela escola? Marta hesitou, os olhos fixos na chama do fogão a lenha que aquecia o pequeno cômodo. Não queria preocupar a avó, que já carregava o peso da idade e do trabalho duro para sustentá-las desde que o avô falecera no ano anterior. Nada não, vó, só estou cansada. Dona Dulce a olhou por cima dos óculos de leitura, como se pudesse enxergar através das palavras da neta. Lembra o que seu avô sempre dizia? Quem nasceu para ser lua não se contenta em ser estrela. Marta sorriu com a lembrança. O avô Geraldo e seus ditados, sempre cheios de sabedoria simples. Sentiu uma pontada de saudade tão forte que quase podia ouvir a voz rouca dele recitando versos na varanda, enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Ainda escreve os cordéis dele? Perguntou a avó, guardando a costura. Às vezes, respondeu Marta,
sem mencionar o caderno que carregava todos os dias para a escola como um amuleto de proteção. Dona Dulce levantou-se com alguma dificuldade e caminhou até um baú antigo no canto do quarto. Era uma peça de madeira escura, entalhada à mão, que pertencera à bisavó de Marta. A idosa abriu-o com cuidado e retirou um pacote embrulhado em pano de algodão. Estava guardando isso para o momento certo, disse, entregando o pacote para a neta. Acho que esse momento chegou. Marta desamarrou o pano com curiosidade. Dentro havia um caderno antigo, com capa de couro gasto pelo tempo, e uma caneta tinteiro de madeira entalhada. Era do seu avô, explicou Dona Dulce com os olhos marejados. O primeiro caderno que ele usou para escrever cordéis quando tinha mais ou menos a sua idade. E a caneta foi presente do pai dele. Marta folheou o caderno com reverência. As páginas amareladas estavam cobertas pela caligrafia forte do avô. Versos sobre a vida no sertão, sobre amor e perda, sobre a terra que queima e nutre ao mesmo tempo. Era como ter um pedaço dele de volta. Ele queria que você continuasse, disse a avó, sentando-se ao lado da neta. Dizia que você tinha o dom da palavra mais forte que ele. Naquela noite, à luz de uma vela, Marta leu cada verso do caderno do avô. Sentia as palavras despertando algo dentro dela, uma força que estivera adormecida desde que chegara à cidade. Quando finalmente adormeceu, o caderno ainda abraçado ao peito, sonhou com campos de girassóis e a voz do avô recitando versos ao vento. Na manhã seguinte, levou o caderno do avô junto com o seu para a escola. Era como carregar um escudo invisível contra o mundo. A oportunidade surgiu de forma inesperada, como costumam acontecer as grandes mudanças. A professora Helena, de literatura, anunciou um projeto especial para o bimestre. Raízes culturais, resgatando nossas origens. Cada aluno deverá apresentar um elemento cultural de sua região ou família, explicou ela, percorrendo a sala com olhos atentos. Pode ser uma receita tradicional, uma dança, uma história, um artesanato, qualquer manifestação cultural que represente suas raízes. Um burburinho animado percorreu a sala. Vanessa já comentava em voz alta que mostraria fotos da viagem que fizera à Itália para conhecer a cidade dos bisavós. Pedro, filho de japoneses, mencionou que poderia apresentar a cerimônia do chá. Outros discutiam suas heranças europeias ou indígenas. Marta permaneceu em silêncio, os dedos acariciando a capa do caderno do avô sob a carteira. Pela primeira vez desde que chegara àquela escola, sentia que tinha algo valioso para compartilhar. Mas o medo da rejeição ainda a paralisava. Durante o intervalo, procurou Dona Efigênia na biblioteca. Acha que devo apresentar os cordéis? Perguntou, mostrando o caderno do avô. A bibliotecária ajustou os óculos e sorriu com um brilho nos olhos. Minha querida, se não mostrar isso, estará escondendo um tesouro nacional. Nas 2 semanas seguintes, Marta trabalhou febrilmente no projeto. Com a ajuda de Dona Efigênia, selecionou alguns dos cordéis mais bonitos do avô e escreveu novos versos, inspirados neles, mas com sua própria voz. Histórias sobre a vida no vale, sobre o trabalho na roça, sobre as lendas que ouvia desde criança. Palavras que vinham não apenas de sua mente, mas de sua alma. O dia da apresentação chegou em meio a uma ansiedade que Marta nunca havia sentido antes. Usava o mesmo vestido simples de sempre, mas prendeu no cabelo uma flor de fita que a avó havia feito especialmente para a ocasião. O caderno do avô e o seu próprio estavam guardados na bolsa bordada, junto com a caneta tinteiro de madeira. As primeiras apresentações foram previsíveis. Vanessa mostrou um vídeo bem produzido sobre a origem italiana de sua família, com fotos de mansões em Toscana e vinhedos. Pedro demonstrou com elegância a cerimônia do chá, recebendo aplausos educados. Outros mostraram danças, roupas típicas, árvores genealógicas detalhadas. Quando chegou a vez de Marta, um silêncio diferente tomou conta da sala. Não era o silêncio respeitoso que os outros receberam, mas um silêncio carregado de expectativa pelo constrangimento alheio. Alguns já sorriam antecipadamente, esperando algo para ridicularizar. Marta caminhou até a frente da sala com as pernas trêmulas. Colocou o caderno do avô sobre a mesa da professora e respirou fundo. Por um instante quase desistiu.
Então lembrou-se das palavras da avó. Você não precisa ter vergonha do que te fez forte. Vou apresentar a literatura de cordel, disse, sua voz baixa, mas firme. É a forma como meu avô Geraldo contava histórias no Vale do Jequitinhonha. Abriu o caderno e começou a recitar, primeiro timidamente, depois com crescente confiança. Na terra vermelha do vale, onde o sol castiga e consola, nascem mãos que modelam o barro e palavras que o vento carrega. Meu avô, de chapéu de palha, me ensinou que verso é alimento, que se planta na alma da gente e floresce mesmo no tempo seco. À medida que recitava, sua voz ganhava força. O sotaque mineiro, que antes escondia envergonhada, agora dava ritmo e vida aos versos. Seus olhos, antes sempre baixos, agora percorriam a sala com uma intensidade tranquila. Da mandioca que sustenta o corpo, do caos que alimenta o espírito, da água que corre entre pedras, como as histórias entre gerações. Sou filha dessa terra rachada, que esconde diamantes no ventre, e guardo no peito as palavras que meu avô plantou feito semente. Quando terminou, o silêncio na sala era diferente de qualquer outro que já experimentara. Não havia risos abafados nem olhares de desdém. Havia algo novo nos olhos dos colegas, surpresa e talvez, apenas talvez, um princípio de respeito. A professora Helena foi a primeira a aplaudir, com lágrimas não disfarçadas nos olhos. Marta, isso foi extraordinário, disse ela, aproximando-se. Você não apenas apresentou a literatura de cordel, você a trouxe à vida para nós. Os aplausos que se seguiram foram tímidos no início, depois mais entusiasmados. Mesmo Vanessa, sentada na primeira fileira com expressão desconcertada, bateu palmas brevemente. O que nenhum deles sabia, no entanto, era que no fundo da sala, quase escondido junto à porta, Lucas, o aluno mais popular do terceiro ano e influenciador digital com milhares de seguidores, havia gravado toda a apresentação com seu celular. E que aquele vídeo postado horas depois com a legenda "Olha o que a caipirinha esconde" seria o início de uma tempestade que Marta jamais poderia prever. O vídeo explodiu nas redes sociais durante a noite. Lucas o havia postado esperando gerar risos às custas da menina da roça, mas o efeito foi completamente oposto. Comentários emocionados inundaram a publicação. Isso é a verdadeira cultura brasileira. Que talento escondido. Quem é essa garota? Preciso de mais cordéis dela. Na manhã seguinte, quando Marta chegou à escola, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Cabeças se viravam para olhá-la, mas não com desdém, com curiosidade, interesse. Alguns alunos que nunca haviam falado com ela sorriram e acenaram. Confusa, dirigiu-se à biblioteca, seu refúgio habitual. Dona Efigênia a recebeu com um abraço apertado. Você virou uma celebridade, menina! Exclamou a bibliotecária, mostrando o celular com o vídeo aberto. Já tem mais de 50 mil visualizações. Marta sentou-se, atordoada. Ver-se na tela recitando os versos com a alma exposta causou-lhe uma sensação estranha, como se uma parte íntima de si tivesse sido revelada ao mundo sem sua permissão. Mas eu não autorizei isso, murmurou, sentindo o rosto queimar. Eu sei, querida, é uma invasão de privacidade, concordou Dona Efigênia, apertando sua mão. Mas às vezes o universo usa caminhos tortos para nos levar aonde precisamos ir. Durante o dia, a situação só piorou, ou melhorou, dependendo da perspectiva. Alunos de outras turmas aparavam nos corredores para elogiar sua apresentação. Professores que mal notavam sua existência, agora a cumprimentavam com entusiasmo. Até o diretor a chamou em sua sala para parabenizá-la por elevar o nome da escola. O mais desconcertante, porém, foi a mudança no comportamento do grupo de Vanessa. Subitamente, a menina que a chamava de Matutinha agora queria sentar-se ao seu lado no refeitório. Adorei sua apresentação, Marta, disse Vanessa com um sorriso que não chegava aos olhos. Você podia me ensinar a fazer esses, como é mesmo, cordéis? Marta observou aquele rosto familiar que tantas vezes a havia humilhado e sentiu uma confusão de emoções. Havia um pedaço dela que desejava responder com a mesma moeda, rejeitar aquela falsa amizade oportunista. Mas outro pedaço, talvez o que carregava a sabedoria da avó Dulce,
Sabia que guardar mágoa só envenenaria seu próprio coração. Posso emprestar alguns livros sobre o assunto, respondeu educadamente, mantendo uma distância segura. No final do dia, quando voltava para casa, foi abordada por Lucas em pessoa. O rapaz alto, de aparência sempre impecável, parecia estranhamente nervoso. Ei, Marta, posso falar com você um minuto? Ela parou, apertando a alça da bolsa com força. O vídeo está bombando, disse ele, mostrando o celular com a contagem de visualizações que já passava de 200 mil. Uma editora de cordel entrou em contato comigo. Querem conhecer você. Marta piscou, incapaz de processar a informação. Uma editora? Sim, a Lira do Sertão, conhece? Ela conhecia. Era uma das mais respeitadas editoras dedicadas à literatura de cordel no Brasil. Seu avô sonhara em publicar por ela, mas nunca tivera a oportunidade. Eles querem marcar uma reunião online amanhã, continuou Lucas, com um entusiasmo que parecia genuíno. Posso ajudar a organizar tudo, tenho equipamento bom em casa. Marta olhou para ele, tentando decifrar suas intenções. Por que estava sendo gentil agora? Era apenas pelo número de visualizações que o vídeo estava gerando? Por que você postou o vídeo sem minha autorização? Perguntou diretamente. Lucas teve a decência de parecer constrangido. No começo, achei que seria engraçado, admitiu evitando seu olhar. Mas quando ouvi você recitando, percebi que estava errado, ia apagar, mas já estava viralizando com comentários positivos. Marta assentiu, absorvendo a confissão. Obrigada pela honestidade, disse finalmente. Quanto à editora, preciso conversar com minha avó primeiro. Naquela noite, enquanto ajudava a Dona Dulce a preparar o jantar, Marta contou tudo o que havia acontecido. A apresentação, o vídeo não autorizado, a repentina mudança no tratamento, a editora interessada. A avó escutou tudo em silêncio, mexendo o feijão na panela de barro com movimentos lentos e precisos. Quando Marta terminou, a idosa sentou-se à mesa de madeira gasta e fez um gesto para que a neta se juntasse a ela. O mundo é cheio de pessoas que só enxergam valor no que brilha, disse Dona Dulce, segurando as mãos calejadas da neta. Agora que você brilha, vão querer se aproximar da sua luz. Cabe a você decidir quem merece esse calor. E a editora, vó, o que faço? Um sorriso lento se formou no rosto enrugado da idosa. Seu avô esperou a vida toda por uma chance assim, respondeu ela, com os olhos marejados. Acho que ele está dançando no céu agora mesmo. Na manhã seguinte, Marta aceitou a ajuda de Lucas para a videoconferência com a editora. Foi até a casa dele depois da aula, uma mansão no bairro mais nobre da cidade, com piscina e jardins impecáveis. Sentiu-se deslocada entre os móveis caros e as obras de arte nas paredes, mas tentou não demonstrar. A reunião correu melhor do que poderia imaginar. Elisa Mendonça, editora-chefe da Lira do Sertão, ficou encantada com os cordéis de Marta e do avô Geraldo. Propôs publicar uma coletânea com os versos dos dois, destacando a continuidade da tradição entre gerações. Sua voz é autêntica, Marta, disse a editora. Uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. E o mundo precisa de autenticidade mais do que nunca. Quando a chamada terminou, Marta estava tremendo de emoção. Lucas, que assistira tudo em silêncio, parecia genuinamente impressionado. Você vai ser famosa, comentou enquanto a acompanhava até a porta. Marta balançou a cabeça. Não quero ser famosa, respondeu sinceramente. Só quero que as histórias do meu avô sejam ouvidas. E talvez, se tiver sorte, contar algumas das minhas também. Na semana seguinte, a escola inteira já sabia sobre o contrato com a editora. Marta tornou-se uma pequena celebridade local. O jornal da cidade publicou uma matéria sobre ela, destacando como uma estudante do Vale do Jequitinhonha estava levando a literatura de cordel para o mundo digital. As mudanças foram rápidas e intensas. Professores que antes mal notavam sua presença, agora a convidavam para falar em outras turmas. Colegas que nunca haviam dirigido uma palavra a ela, agora disputavam um lugar ao seu lado no refeitório. Até o diretor sugeriu criar um clube de literatura de cordel na escola, com Marta como monitora. Era desconcertante. Por um lado, sentia-se finalmente valorizada por algo que era genuinamente seu. Por outro, não podia deixar de notar a superficialidade daquela súbita admiração. É como se eu só tivesse valor porque alguém de fora disse que tenho,
desabafou com Dona Efigênia na biblioteca, um dos poucos lugares onde ainda se sentia verdadeiramente à vontade. A bibliotecária assentiu compreensiva. Infelizmente é assim que o mundo funciona muitas vezes, respondeu organizando livros na estante. Mas o importante, Marta, é que você sabe seu valor. Sempre soube, mesmo quando ninguém mais via. No meio dessa nova realidade, uma pessoa em particular começou a chamar a atenção de Marta. Júlia, uma menina quieta que sempre se sentava no canto oposto da sala, parecia ser a única que não havia mudado seu comportamento. Não se aproximou repentinamente como os outros, nem tentou fingir uma amizade que não existia antes. Apenas continuava, observando tudo com seus olhos calmos por trás dos óculos de armação grossa. Um dia, Marta a encontrou na biblioteca durante o intervalo. Júlia estava absorta em um grande caderno de desenho, o lápis dançando sobre o papel com movimentos precisos. "Posso ver?" perguntou Marta, aproximando-se timidamente. Júlia levantou os olhos, surpresa com a interrupção. Hesitou por um momento, depois virou o caderno. O desenho tirou o fôlego de Marta. Era uma representação detalhada do Vale do Jequitinhonha, com suas montanhas secas, casas simples e o rio serpenteando entre as pedras. Mas o mais impressionante eram as pessoas. Figuras trabalhando na terra, mulheres carregando água, crianças brincando, idosos contando histórias à sombra de árvores retorcidas. Cada rosto tinha personalidade. Cada gesto contava uma história. "Como você conhece o vale?" perguntou Marta, maravilhada. "Nunca estive lá", admitiu Júlia com um sorriso tímido. "Desenhei baseado nos seus cordéis. Sempre desenho o que me emociona." Foi o início de uma amizade verdadeira, a primeira que Marta encontrou naquela escola. Júlia, filha de professores universitários, era tão deslocada quanto ela, mas por razões diferentes. Enquanto Marta era excluída por sua origem humilde, Júlia era isolada por seu jeito introspectivo e seu interesse por arte em um ambiente que valorizava status e popularidade. Nas semanas seguintes, as duas começaram a colaborar em um projeto paralelo. Júlia ilustrava os cordéis de Marta, dando vida visual às palavras. Cada desenho capturava perfeitamente a essência dos versos, como se as duas compartilhassem a mesma visão interior. A editora Lira do Sertão ficou encantada com a ideia de incluir as ilustrações no livro. O que começara como um simples volume de cordéis, agora se transformava em uma obra de arte completa, unindo a tradição oral do Vale do Jequitinhonha com a expressão visual contemporânea. Enquanto isso, a notícia sobre o livro de Marta chegou à prefeitura da cidade. O secretário de Cultura, impressionado com a repercussão, convidou-a para representar o município em um concurso regional de cultura em Belo Horizonte, promovido pelo governo estadual. "É uma oportunidade única", disse a professora Helena, entregando o convite oficial. "Você seria a embaixadora da nossa cultura local." Marta recebeu o convite com uma mistura de emoção e apreensão. Nunca havia ido a Belo Horizonte. Na verdade, nunca saíra daquela região. A ideia de viajar sozinha para a capital e apresentar-se diante de um público desconhecido era aterrorizante. Mas quando contou à avó sobre o convite, Dona Dulce sorriu com orgulho. "Seu avô sempre disse que você iria mais longe que ele", comentou acariciando os cabelos da neta. "Está na hora de descobrir quão longe é isso." Os preparativos para a viagem trouxeram novos desafios. Havia questões práticas a resolver. Como chegar a Belo Horizonte, onde se hospedar, o que vestir para uma ocasião tão importante. A escola ofereceu ajuda com a passagem de ônibus, mas Marta precisava de um acompanhante, já que era menor de idade. Dona Dulce, com sua saúde frágil, não tinha condições de fazer a Vie Retry G continue editagem. Júlia ofereceu-se para ir com a mãe, mas a professora universitária tinha compromissos inadiáveis naquela data. A solução veio de forma inesperada. Dona Efigênia, a bibliotecária, propôs acompanhá-la. "Nasci em Belo Horizonte", explicou a senhora com um sorriso. "Seria uma alegria voltar lá e ver você brilhar." Os dias que antecederam a viagem foram de preparação intensa. Marta selecionou cuidadosamente os cordéis que apresentaria, ensaiou a recitação inúmeras vezes, sob o olhar atento da avó Dulce.
Júlia preparou painéis com suas ilustrações para compor o cenário da apresentação. Mas na véspera da viagem, um problema inesperado surgiu. O dinheiro guardado para as despesas simplesmente desapareceu da gaveta onde estava guardado. Eram as economias que Dona Dulce havia juntado vendendo doces na feira, soma que completaria o valor da passagem e cobriria a hospedagem na capital. "Não entendo", murmurou a idosa, revirando desesperadamente a gaveta da cômoda. "Estava aqui ontem à noite." Marta sentiu o coração afundar. Sem aquele dinheiro, a viagem seria impossível. Todas as preparações, o ensaio, a expectativa, tudo seria em vão. "Deve ter sido aquele vendedor que veio aqui ontem", concluiu Dona Dulce, sentando-se na beira da cama com um ar derrotado. "Deixei ele sozinho na sala por um momento enquanto buscava água." Marta abraçou a avó em silêncio. Não havia o que dizer. Não tinham como conseguir aquela quantia em menos de 24 horas. "Vou ligar para a escola e explicar que não poderei ir", disse finalmente, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Naquela noite, Marta mal conseguiu dormir. Sentia uma mistura de tristeza e raiva, não apenas pelo dinheiro perdido, mas pela injustiça de tudo. Quando finalmente uma oportunidade havia surgido, algo tinha que dar errado. Era como se o mundo conspirasse para mantê-la no lugar onde pessoas como ela deveriam ficar. A manhã chegou cinzenta e fria, refletindo seu estado de espírito. Levantou-se cedo para ajudar a avó com o café, como sempre fazia, tentando esconder a decepção. Estava na cozinha quando ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou Dona Conceição, a costureira da vila, segurando um embrulho cuidadosamente dobrado em papel de seda. "Bom dia, menina", sorriu a senhora. "Vim trazer isto para você." Marta aceitou o pacote confusa. "O que é?" "Abra e veja", respondeu a costureira com um brilho nos olhos. Dentro do embrulho havia um vestido florido, feito de um tecido leve que parecia dançar ao menor movimento. Era simples, mas de uma beleza delicada, com bordados à mão no decote e na barra. "Dona Conceição, eu não posso aceitar", gaguejou Marta, tocando o tecido com reverência. "Nem vou mais viajar. O dinheiro sumiu e..." "Quanto ao vestido, é um presente", interrompeu a costureira. "Fiz com retalhos que guardei dos melhores tecidos que passaram por minhas mãos. Quanto à viagem..." Antes que pudesse terminar, mais vozes se fizeram ouvir do lado de fora. Dona Zefa da padaria, seu Antônio do armazém e pelo menos uma dúzia de outros moradores da vila estavam reunidos no pequeno quintal, todos sorrindo. "A notícia do roubo correu", explicou seu Antônio, adiantando-se. "Fizemos uma coleta na feira esta manhã. Não é muito, mas deve cobrir a passagem e um pouco mais." Ele estendeu um envelope com notas amassadas, a contribuição sincera de pessoas que tinham pouco, mas entendiam o valor daquela oportunidade. "Vocês não precisavam", começou Marta com a voz embargada. "Precisávamos sim", sorriu Dona Zefa. "Quando um de nós sobe, levanta todos junto. Você vai representar não só a escola, mas toda essa comunidade." Marta olhou para aquelas pessoas simples que se reuniam em seu quintal. Muitos eram clientes de Dona Dulce, que compravam seus doces na feira aos sábados. Outros, apenas vizinhos que acompanhavam sua história de longe. Todos unidos agora por um propósito comum: não deixar que ela perdesse aquela chance. Sentiu algo quente se expandir em seu peito. Um orgulho diferente de tudo que já experimentara. Não era o orgulho vaidoso que vinha com elogios superficiais, mas algo profundo que nascia da conexão com sua comunidade. 3 horas depois, Marta e Dona Efigênia embarcavam no ônibus para Belo Horizonte. O vestido de Dona Conceição dobrado cuidadosamente na mochila, o caderno do avô e o seu próprio seguros na bolsa bordada, e no coração, a certeza de que não viajava sozinha, levava consigo as esperanças e o afeto de toda uma comunidade. Belo Horizonte era um mundo novo. As avenidas largas, os edifícios altos, o movimento constante de pessoas e veículos, tudo parecia grande demais, rápido demais para Marta, acostumada ao ritmo lento do interior. Agarrou-se à mão de Dona Efigênia enquanto caminhavam do terminal rodoviário até a pequena pousada onde ficariam hospedadas.
Também me senti assim na primeira vez que vim à capital, comentou a bibliotecária, percebendo seu nervosismo. Mas logo você percebe que é só uma cidade grande, cheia de pessoas comuns como nós. O concurso seria realizado no Grande Teatro do Palácio das Artes, um dos principais centros culturais da cidade. Quando chegaram para o ensaio na tarde daquele dia, Marta sentiu o estômago afundar. O lugar era imponente, com seu saguão de mármore e escadarias elegantes. Participantes de todo o estado circulavam com seus trajes típicos, instrumentos, musicais, obras de arte. Acho que não pertenço a este lugar, sussurrou para Dona Efigênia, observando um grupo de jovens bem vestidos que discutiam animadamente sobre suas apresentações. A bibliotecária apertou sua mão. É exatamente por isso que você precisa estar aqui, respondeu com firmeza. Para mostrar que a cultura não pertence apenas a quem frequenta teatros, mas também a quem conta histórias ao redor do fogão a lenha. O ensaio técnico foi rápido. Marta teve apenas alguns minutos para testar o microfone e ver o palco onde se apresentaria no dia seguinte. Júlia havia enviado as ilustrações digitalizadas que seriam projetadas durante a recitação dos cordéis. De volta à pousada, passou horas ensaiando no pequeno quarto, enquanto Dona Efigênia fazia ajustes de última hora no vestido de Dona Conceição. A noite foi inquieta, com sonhos confusos onde se via no palco, mas sem voz para recitar. Na manhã da apresentação, acordou com o coração acelerado. Vestiu-se com cuidado, penteou os cabelos em uma trança adornada com flores de fita, como a avó havia ensinado. Quando se olhou no espelho, viu não apenas Marta, a menina tímida do vale, mas algo mais, uma jovem mulher que carregava em si a força de gerações. O teatro estava lotado. Na plateia, críticos, professores universitários, autoridades, amantes da cultura popular. Marta esperava nos bastidores, observando as outras apresentações, danças folclóricas do norte de Minas, cantigas tradicionais, grupos de congado com seus tambores e fitas coloridas. Quando finalmente chegou sua vez, sentiu as pernas tremerem. O apresentador anunciou, representando a literatura de cordel do Vale do Jequitinhonha, Marta Oliveira. Caminhou para o centro do palco como em um sonho. As luzes quentes a cegavam parcialmente, mas podia sentir a presença da plateia à sua frente, centenas de pessoas esperando que ela falasse. Por um instante terrível, sentiu a garganta seca, as palavras fugindo de sua mente. Então, como um sussurro distante, ouviu a voz do avô Geraldo em sua memória. Quando o medo vem, menina, é só lembrar que as palavras já estão dentro de você. Só precisa deixar elas saírem. Respirou fundo. Na tela atrás dela, a primeira ilustração de Júlia apareceu. Uma imagem do vale ao amanhecer, com suas montanhas escarpadas e o rio serpenteando entre pedras. E então sua voz encontrou o caminho. Do ventre seco do sertão. Nascem palavras como água, que correm entre as pedras do tempo, carregando histórias de dor e esperança. Meu avô, homem de mãos calejadas, me ensinou que no silêncio da roça, há poesia que o mundo não ouve, mas que mantém viva nossa memória. À medida que recitava, sua voz ganhava força e confiança. As imagens de Júlia mudavam no telão, ilustrando cada verso com traços precisos e emocionais. Marta não via mais a plateia, não sentia mais medo. Estava em casa, junto ao fogão a lenha, ouvindo o avô contar histórias enquanto a noite caía sobre o vale. Sou filha da terra que racha no sol, neta de quem plantou palavras no vento, herdeira de versos que dormem em cadernos e acordam quando alguém os recita com fé. Trago comigo o cheiro do milho verde, o gosto da água tirada da mina e o som do violeiro tocando nas noites de lua, quando o sertão vira céu na terra. Quando terminou, houve um momento de silêncio absoluto, aquele instante suspenso entre a última palavra e a reação da plateia. Depois, como uma onda quebrando na praia, vieram os aplausos. Começaram tímidos, depois cresceram até se tornarem uma ovação de pé. Marta piscou, atordoada com a resposta. Viu pessoas enxugando lágrimas, outras acenando entusiasmadas. Dona Efigênia, na primeira fileira, aplaudia com o rosto banhado em lágrimas de orgulho. Nos bastidores, foi abordada por jornalistas,
por outros participantes que queriam conhecê-la, por pessoas que pediam para tirar fotos. Era como estar em um sonho estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Sua apresentação foi a mais autêntica que vi hoje, comentou uma senhora elegante que se apresentou como professora de literatura da Universidade Federal. Você conseguiu transportar todos nós para o vale. Quando os resultados foram anunciados no final da tarde, Marta ainda estava flutuando na irrealidade daquele dia. Ouviu seu nome ser chamado como vencedora da categoria Literatura Oral, quase sem acreditar. Subiu novamente ao palco para receber o troféu, uma escultura em cerâmica representando a diversidade cultural de Minas Gerais. Dedico este prêmio ao meu avô Geraldo, disse ao microfone, com a voz embargada pela emoção, que me ensinou que as palavras têm o poder de construir pontes entre mundos diferentes. Naquela noite, de volta à pousada, ligou para a avó de um telefone público para contar as novidades. Dona Dulce chorou ao telefone, uma mistura de orgulho e saudade. Seu avô está vendo tudo lá de cima, menina, disse a idosa entre soluços. Ele sempre soube que você ia longe. Marta adormeceu abraçada ao troféu, exausta, mas feliz. Havia provado para si mesma que pertencia àquele palco tanto quanto qualquer outra pessoa. Que sua voz, nascida entre as montanhas secas do vale, merecia ser ouvida. No dia seguinte, uma surpresa a aguardava no café da manhã da pousada. O jornal local trazia sua foto na seção de cultura, com a manchete: Jovem do Vale do Jequitinhonha emociona a plateia no Palácio das Artes. Sentiu um misto de orgulho e constrangimento ao ver seu rosto impresso, seu nome em destaque. Está ficando famosa, brincou Dona Efigênia, guardando um exemplar do jornal na bolsa. Vamos levar para a biblioteca da escola. O retorno para casa foi diferente da ida. Marta já não sentia medo da cidade grande. Olhava pela janela do ônibus com novos olhos, imaginando histórias para cada pessoa que via nas ruas, para cada edifício que passavam. Quando finalmente chegaram à pequena estação rodoviária de sua cidade, uma surpresa a aguardava. Um pequeno grupo de pessoas estava reunido para recebê-las. Dona Dulce, Júlia, a professora Helena e, para sua surpresa, até mesmo o diretor da escola. "A campeã voltou!" exclamou Júlia, abraçando-a com força assim que desceu do ônibus. "Estamos tão orgulhosos", disse a professora Helena, com lágrimas nos olhos. "Você representou nossa cidade maravilhosamente." O diretor, um homem normalmente formal e distante, apertou sua mão com entusiasmo. "A escola toda está falando sobre sua vitória", comentou. "Estamos planejando uma celebração especial na próxima semana." Marta sorriu, agradecida pelo reconhecimento, mas seus olhos buscaram a figura pequena e curvada da avó, que esperava um pouco afastada, com um sorriso tímido no rosto enrugado. Correu para abraçá-la, sentindo o cheiro familiar de ervas e sabão caseiro. "Consegui, vó", sussurrou com o rosto enterrado no ombro da idosa. "Eu sempre soube que conseguiria", respondeu Dona Dulce, acariciando seus cabelos. A volta à escola na segunda-feira foi surreal. Cartazes de boas-vindas decoravam o corredor principal com frases como "Orgulho do Vale" e "Nossa campeã cultural". Alunos que nunca haviam falado com ela agora a cumprimentavam nos corredores. Professores a paravam para dar parabéns. Mas a mudança mais notável estava na atitude de Vanessa e seu grupo. A menina que antes a chamava de Matutinha, agora parecia ansiosa para ser vista como sua amiga. "Marta, precisamos comemorar seu prêmio", exclamou Vanessa, aproximando-se de sua carteira antes do início da aula. "Que tal uma festa na minha casa no sábado? Meus pais deixam." Marta observou aquele rosto familiar, o mesmo que havia rido dela tantas vezes, que havia zombado de seu sotaque, de suas roupas simples, de sua comida. Via a falsidade por trás do sorriso brilhante, a superficialidade daquele interesse repentino. Parte dela queria recusar, virar as costas como Vanessa havia feito tantas vezes. Mas então lembrou-se das palavras da avó. "O mundo é cheio de pessoas que só enxergam valor no que brilha. Cabe a você decidir quem merece esse calor." "Obrigada pelo convite, Vanessa", respondeu educadamente. "Mas já tenho compromisso no sábado. Vou ajudar na feira comunitária do bairro." Não era uma desculpa. A feira realmente aconteceria,
e Marta havia prometido à avó que ajudaria a vender seus doces, como sempre fazia. Vanessa pareceu desapontada, mas rapidamente se recuperou. "Posso ir também?", ofereceu com entusiasmo forçado. "Adoraria conhecer mais sobre, você sabe, a cultura popular e essas coisas." Marta assentiu, sem confirmar nem negar o convite. Sabia que Vanessa provavelmente não apareceria na feira do bairro pobre onde morava. E se aparecesse, seria por motivos errados, para tirar fotos culturais para suas redes sociais, para mostrar como era caridosa e conectada com o povo. Ao longo dos dias seguintes, a dinâmica na escola continuou mudando. O diretor anunciou a criação de um clube de literatura regional com Marta como monitora. A biblioteca recebeu uma nova seção dedicada à literatura de cordel, com livros doados pela editora Lira do Sertão. Até mesmo o refeitório passou a incluir pratos típicos do interior de Minas, no cardápio uma vez por semana. Era como se toda a escola estivesse empenhada em mostrar que valorizava suas raízes culturais, agora que alguém de fora havia dito que isso era valioso. Marta observava essas mudanças com sentimentos conflitantes. Por um lado, alegrava-se que a cultura que tanto amava estivesse recebendo atenção e respeito. Por outro, não podia deixar de notar a superficialidade de grande parte desse interesse repentino. Júlia, sempre observadora, expressou esse sentimento uma tarde enquanto trabalhavam juntas na biblioteca. "É engraçado como todo mundo quer ser seu amigo agora", comentou, esboçando uma nova ilustração para o livro que estavam preparando. "Os mesmos que fingiam que você era invisível." Marta sorriu, selecionando cordéis para a próxima sessão do clube de literatura. "Minha avó diz que as pessoas são como girassóis. Seguem a luz mais forte que veem no momento." Júlia ergueu os olhos do desenho, pensativa. "Isso não te deixa com raiva? Depois de como te trataram?" Marta refletiu por um momento, organizando os pensamentos. "No começo, sim", admitiu. "Mas agora percebo que seria muito triste viver com esse peso. A raiva só machuca quem carrega." Mas nem tudo eram flores no novo status de Marta. O sucesso sempre traz consigo a inveja, e em uma tarde chuvosa, ela descobriu isso da forma mais dolorosa. Estava saindo da sala quando ouviu a voz de Vanessa vindo do banheiro feminino, intencionalmente alta para ser escutada. "Vocês sabiam que a história da pobrezinha do vale é tudo mentira? Meu pai conhece a família dela. São donos de fazendas em Araçuaí, super ricos. Ela só finge ser humilde para ganhar atenção." Marta congelou, o sangue gelando nas veias. Outras vozes responderam com exclamações de surpresa e indignação. Sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como alguém poderia inventar uma mentira tão cruel? Virou-se e caminhou rapidamente para a saída, ignorando os chamados da professora Helena, que a viu passar com lágrimas nos olhos. Queria apenas distância, ar, silêncio. Passou o resto do dia vagando pelas ruas da cidade, evitando voltar para casa. Não queria que a avó a visse naquele estado. Não queria ter que explicar a dor que sentia. Quando finalmente retornou, já era noite. Dona Dulce esperava preocupada na varanda, o rosto envelhecido marcado pela angústia. "A escola ligou", disse a idosa, abraçando a neta. "Disseram que você saiu correndo, chorando." Marta desabou nos braços da avó, deixando as lágrimas fluírem livremente. Entre soluços, contou a mentira que Vanessa havia espalhado, o medo de que todos acreditassem, a sensação de ter sua história, sua verdadeira história, roubada e distorcida. Dona Dulce ouviu em silêncio, acariciando os cabelos da neta com mãos gentis. "Há pessoas que não suportam ver outros brilharem", disse finalmente. "Tentam apagar a luz alheia porque não conseguem acender a própria." Naquela noite, Marta mal conseguiu dormir. Rolava na cama, imaginando os cochichos nos corredores, os olhares de desconfiança, o questionamento de tudo que conquistara. Sentia-se violada, como se sua história, a única coisa verdadeiramente sua, tivesse sido roubada. Pela manhã, Dona Dulce a encontrou sentada na varanda, olhando o nascer do sol com olhos vermelhos e inchados. "Venha comigo", disse a idosa com uma energia incomum para sua idade. Conduziu Marta até o quarto e abriu o baú antigo onde guardava as memórias da família.
Remexeu entre tecidos, fotos amareladas e cartas antigas até encontrar o que procurava. Um pacote embrulhado em pano de algodão, semelhante ao que continha o caderno do avô, mas maior, mais pesado. Seu avô queria que você recebesse isto quando estivesse pronta, explicou, entregando o pacote à neta. Acho que o momento chegou. Com mãos trêmulas, Marta desembrulhou o pacote. Dentro havia vários cadernos antigos, recortes de jornal amarelados pelo tempo, cartas manuscritas e fotografias em preto e branco. Pegou um dos cadernos. Parecia o mais antigo, com a capa de couro rachada pelo tempo. Nas primeiras páginas, reconheceu a caligrafia do avô, mais jovem e firme que a dos últimos anos. Eram cordéis datados de 1968, com dedicatórias a trabalhadores rurais. Em outra página, encontrou um recorte de jornal com uma pequena foto do avô, muito mais jovem, ao lado de um grupo de camponeses. Projeto Cultura Popular nas comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha, dizia a manchete. O artigo, datado de 1972, falava sobre como Geraldo Oliveira usava a literatura de cordel para alfabetizar trabalhadores rurais. Seu avô não era apenas um contador de histórias, explicou Dona Dulce, sentando-se ao lado da neta. Foi um dos primeiros a usar a cultura popular como ferramenta de educação no Vale. Ensinou centenas de pessoas a ler e escrever através dos cordéis. Marta folheava os documentos com crescente emoção. Cartas de agradecimento de ex-alunos, registros de apresentações em comunidades isoladas, até mesmo um certificado de reconhecimento do Ministério da Cultura de 1981. Por que ele nunca me contou isso? Perguntou, maravilhada com a descoberta. Geraldo era um homem humilde, sorriu Dona Dulce. Dizia que o reconhecimento verdadeiro não vem de diplomas, mas dos olhos de quem aprende a ler sua primeira palavra. Aquele baú guardava não apenas a história pessoal de seu avô, mas um pedaço da história cultural do Vale do Jequitinhonha que poucos conheciam. Era a prova tangível de sua herança, de sua autenticidade. Leve isso para a escola, sugeriu a avó. Mostre quem realmente foi seu avô, quem realmente é você. Na manhã seguinte, Marta chegou à escola carregando o baú. Pediu permissão à professora Helena para fazer um anúncio antes do início da aula. Com o coração acelerado, mas determinado, colocou-se diante da turma. Ontem, ouvi alguém dizer que minha história é mentira, começou. A voz trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Que finjo ser quem não sou. Hoje, trouxe as provas de quem realmente sou. Um a um, mostrou os documentos do avô. As fotos, os recortes de jornal, as cartas. Contou sobre o projeto de alfabetização através da literatura de cordel. Sobre como um homem simples da roça havia transformado vidas através das palavras. Meu avô era rico, sim, concluiu, olhando diretamente para Vanessa, que afundava na carteira. Rico em sabedoria, em generosidade, em coragem. Essa é a verdadeira riqueza que herdei dele. E ninguém pode roubar isso de mim. Quando terminou, um silêncio pesado pairava sobre a sala. Foi Júlia quem quebrou o silêncio, levantando-se para aplaudir. Outros se juntaram, até que quase toda a turma estava de pé. Vanessa, com o rosto vermelho de vergonha, não conseguia encarar ninguém. Mais tarde, naquele dia, abordou Marta no corredor. Me desculpe, murmurou, os olhos fixos no chão. Inventei aquilo porque fiquei com inveja. Todo mundo só falava de você, do seu talento. Eu sempre fui o centro das atenções e, de repente, não era mais. Marta observou a menina que tanto a havia machucado. Viu não uma vilã, mas uma adolescente insegura, acostumada a ser valorizada apenas por sua aparência e status social, de repente confrontada com valores mais profundos. A inveja é como veneno, respondeu suavemente. Só machuca quem a bebe. Não foi um perdão explícito, mas um reconhecimento da humanidade compartilhada, das fragilidades que todos carregam, das inseguranças que moldam comportamentos. Nas semanas que se seguiram, algo extraordinário começou a acontecer na escola. O Clube de Literatura Regional, inicialmente frequentado apenas por curiosos atraídos pela fama recente de Marta, tornou-se um espaço genuíno de descoberta cultural.
Alunos começaram a trazer histórias de suas próprias famílias, lendas urbanas, receitas tradicionais, superstições, cantigas de ninar. Júlia propôs uma exposição itinerante, unindo os cordéis de Marta e suas ilustrações. Com o apoio da diretoria, conseguiram montar painéis que visitariam escolas públicas da região, levando a literatura popular para crianças que, como Marta antes, raramente se viam representadas em espaços culturais. O lançamento do livro, marcado para o final do semestre, tornou-se um evento importante no calendário cultural da cidade. A editora Lira do Sertão organizou uma cerimônia no auditório da escola, com a presença da imprensa local e de escritores renomados. Durante a coletiva que precedeu o lançamento, uma repórter perguntou: "Marta, depois de tudo isso, você quer ser escritora no futuro?" A pergunta pegou-a de surpresa. Nunca havia pensado em termos de carreira, de futuro profissional. As palavras sempre foram uma extensão natural de quem era, não algo que fazia com o objetivo de reconhecimento ou ganho. "Quero ser ponte", respondeu após um momento de reflexão. "Entre quem fala alto demais e quem nunca teve voz. Entre o passado que nos moldou e o futuro que estamos construindo. Entre mundos que parecem distantes, mas que têm tanto a aprender um com o outro." A resposta, não ensaiada e vinda do coração, capturou a essência de sua jornada. Não era apenas sobre literatura, sobre prêmios ou reconhecimento. Era sobre conexão, sobre dar voz a histórias silenciadas, sobre construir caminhos entre realidades diferentes. O livro, intitulado Vozes do Vale, Cordéis de Geraldo e Marta Oliveira, tornou-se um pequeno fenômeno regional. As ilustrações de Júlia deram vida visual aos versos, criando uma obra que atraía tanto amantes da literatura tradicional quanto jovens acostumados à cultura visual contemporânea. Mas o impacto mais profundo não foi no mundo editorial, e sim na própria comunidade. As festas juninas da cidade, antes dominadas por atrações de fora, passaram a incluir apresentações de cordel dos alunos do clube. O Centro Cultural local organizou uma feira literária trimestral, onde escritores amadores podiam compartilhar suas criações. E os domingos, antes silenciosos, agora eram preenchidos com rodas de leitura na Praça Central. No final daquele ano letivo, durante a formatura do segundo ano, Marta foi chamada para fazer um discurso como representante da turma. Uma honra que jamais teria imaginado quando chegou como a menina da roça, meses antes. De pé diante de alunos, professores e familiares, não recitou um cordel elaborado nem fez um discurso eloquente. Falou simplesmente do coração. "Quando cheguei aqui, carregando minha marmita e meu caderno remendado, achei que precisava esconder quem eu era para ser aceita. Descobri que precisava mostrar exatamente quem eu era para ser respeitada. Todos nós carregamos histórias, algumas contadas em livros caros, outras sussurradas à beira do fogão a lenha. Todas elas merecem ser ouvidas. Todas elas fazem parte de quem somos como comunidade." Olhou para a avó Dulce, sentada na primeira fileira com um vestido novo, costurado especialmente para a ocasião. Viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado que tanto amava. "Meu avô dizia que as palavras são sementes que plantamos no coração dos outros. Algumas demoram anos para germinar, outras florescem de imediato. Mas uma vez plantadas, nunca morrem completamente." Naquela noite, enquanto caminhava para casa com a avó, Marta olhou para o céu estrelado que cobria a pequena cidade. Lembrou-se de como tudo começara, o medo, a vergonha, o desejo de invisibilidade. E onde havia chegado, não ao estrelato ou à fama retrai de continue dit superficial, mas a algo muito mais valioso, a reconciliação com suas raízes, a Yosho. Descoberta de sua voz autêntica, a construção de pontes entre mundos que pareciam irreconciliáveis. "No que está pensando, menina?" perguntou Dona Dulce, notando seu olhar distante. Marta sorriu, apertando a mão da avó com carinho. "Estou pensando que às vezes precisamos sair de casa para entender o valor do que sempre esteve conosco." A idosa assentiu, com a sabedoria de quem viveu o suficiente para ver os ciclos se completarem. Seu avô dizia que a gente só reconhece o valor da água quando o poço seca. Caminharam em silêncio por alguns momentos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos.
As ruas da pequena cidade estavam quietas àquela hora, com apenas algumas janelas ainda iluminadas. De uma delas vinha o som suave de um violão, alguém tocando uma modinha antiga, dessas que falam de amores perdidos e reencontrados. "Vó?", disse Marta de repente, parando sob a luz de um poste. "Obrigada por não me deixar desistir." Os olhos da idosa brilharam com lágrimas contidas. "E eu agradeço por você me fazer acreditar que vale a pena continuar." Naquele abraço, sob as estrelas de uma noite de verão, duas gerações se encontraram. Uma carregando a sabedoria do passado, outra a promessa do futuro. E entre elas, como uma corrente invisível mas inquebrantável, as palavras que o avô Geraldo havia plantado, que agora floresciam e davam frutos. O tempo, que primeiro se arrasta e depois voa, transformou os meses em um ano. Um ano desde que Marta chegara àquela escola como uma estranha, carregando sua marmita amarrada em pano florido e seu caderno de capa remendada. Um ano de descobertas, de dores, de crescimento. O livro Vozes do Vale estava em sua segunda edição, com prefácio assinado por um importante escritor nordestino que reconhecera na jovem autora uma continuadora da tradição do cordel com voz própria e contemporânea. As ilustrações de Júlia haviam recebido menção honrosa em um concurso nacional de arte jovem. A exposição itinerante já visitara 15 escolas da região, levando poesia e arte para crianças que, como Marta antes, raramente tinham acesso a manifestações culturais além da televisão. Em cada lugar, a reação era semelhante: surpresa inicial, depois entusiasmo crescente ao descobrirem que suas próprias histórias, suas próprias vidas podiam ser material para a arte. Numa tarde de setembro, enquanto organizavam o material para levar à próxima escola, Júlia fez uma observação que capturou a essência do que haviam vivido. "É engraçado pensar que tudo começou com aquele vídeo que Lucas postou para te humilhar." Marta sorriu, ajeitando os cordéis impressos em uma pasta. "O universo tem um senso de humor interessante", comentou. "Usa até mesmo a maldade para criar algo bom." Lucas, aliás, havia se tornado um aliado improvável. Após o sucesso inicial do vídeo, desenvolveu um interesse genuíno pela literatura de cordel e outras manifestações culturais populares. Seu canal nas redes sociais, antes dedicado apenas a brincadeiras e desafios, agora incluía uma série chamada Cultura Viva, onde jovens artistas da região podiam mostrar seu trabalho. "Falando em Lucas", continuou Júlia, "ele me disse que uma produtora de documentários entrou em contato. Querem fazer um curta sobre nosso projeto." Marta parou o que estava fazendo, surpresa. "Um documentário? Sobre nós?" "Sobre você, principalmente", corrigiu Júlia com um sorriso. "A menina do Vale que está mudando a forma como as escolas veem a cultura popular." A ideia de ser tema de um documentário deixou Marta desconfortável. Apesar de tudo que acontecera, ainda era essencialmente uma pessoa reservada que preferia que suas palavras, não sua imagem, circulassem pelo mundo. "Não sei se quero isso", admitiu. "Toda essa exposição." Júlia assentiu compreensiva. "Falei para o Lucas que você provavelmente diria isso, mas pense no impacto que pode ter. Quantas outras Martas existem por aí, escondendo seus talentos por medo ou vergonha?" A pergunta ficou ecoando na mente de Marta durante dias. Quantas outras vozes silenciadas existiam, não apenas no Vale do Jequitinhonha, mas em todo o país? Quantos outros avós Geraldos haviam plantado sementes de sabedoria que nunca tiveram a chance de germinar plenamente? Após muito refletir e conversar com a avó, decidiu aceitar o projeto do documentário, mas com uma condição: não seria sobre ela, mas sobre a jornada coletiva. Sobre como uma comunidade inteira, desde a costureira que fez seu vestido até os vizinhos que juntaram dinheiro para sua viagem, havia tornado possível aquela transformação. As filmagens começaram no mês seguinte, com uma pequena equipe que seguia Marta e Júlia em suas visitas às escolas, registrava as reuniões do Clube de Literatura Regional, entrevistava pessoas da comunidade. Uma das cenas mais emocionantes foi gravada na pequena casa de Dona Dulce, onde a idosa mostrou para a câmera o processo de fazer doces tradicionais do Vale, enquanto contava histórias sobre o marido Geraldo e sua missão de alfabetizar através da literatura.
Ele sempre dizia que quem sabe ler o mundo não precisa de quem leia por ele, contou a senhora, com as mãos habilidosas mexendo o doce de leite na panela de cobre. Por isso era tão importante ensinar as pessoas a lerem, a escreverem suas próprias histórias. O documentarista, um homem de meia idade com olhos gentis, ficou particularmente interessado no baú do avô Geraldo, nos registros do projeto de alfabetização, nas cartas de agradecimento, nos cordéis que serviam como cartilhas improvisadas. "Isso é um tesouro histórico", comentou, folheando cuidadosamente os documentos amarelados. "Parte da história não oficial da educação brasileira." Foi a partir desse comentário que nasceu a ideia de um centro cultural comunitário. Se aqueles documentos eram valiosos, deveriam ser preservados e compartilhados, não guardados em um baú. A pequena cidade não tinha museu ou biblioteca pública adequada. Por que não criar um espaço dedicado à literatura popular e à memória cultural da região? A proposta, inicialmente modesta, ganhou força rapidamente. A prefeitura ofereceu um antigo casarão abandonado no centro da cidade. A universidade estadual mais próxima enviou estudantes de biblioteconomia e museologia para ajudar na catalogação e preservação dos documentos. Artesãos locais se ofereceram para decorar o espaço com técnicas tradicionais da região. Em poucos meses, o que era apenas uma ideia se transformou em realidade. O Centro Cultural Geraldo Oliveira abriu suas portas numa manhã ensolarada de março, com uma cerimônia simples, mas emocionante. O cordel original mais antigo do avô Geraldo, emoldurado com reverência, ocupava o lugar de honra na parede principal. "Meu avô costumava dizer que as histórias são como o vento, ninguém pode prendê-las, mas todos podem senti-las passar", disse Marta durante a inauguração, observando a multidão que se apertava no pequeno espaço. "Este centro não é uma tentativa de prender histórias, mas de criar um lugar onde elas possam ser sentidas por mais pessoas." Dona Dulce, sentada na primeira fileira com um vestido novo costurado especialmente para a ocasião, chorava silenciosamente. Aos 75 anos, jamais imaginara ver o trabalho do marido reconhecido daquela forma, transformado em legado cultural para as novas gerações. A inauguração do centro foi a cena final do documentário, que estreou 2 meses depois em um festival de cinema independente em São Paulo. A Voz da Terra, como foi intitulado, ganhou o prêmio de melhor documentário na categoria Jovem e foi selecionado para exibição em festivais internacionais. Quando a primeira cópia do filme chegou à pequena cidade, uma exibição especial foi organizada na Praça Central. Cadeiras foram dispostas sob as estrelas, um telão improvisado foi montado e quase toda a comunidade compareceu. Ver-se na tela grande foi uma experiência surreal para Marta. Mais estranho ainda foi ver como sua história pessoal havia sido entrelaçada com a história maior da comunidade, do vale, da preservação cultural. O documentário não a retratava como uma heroína solitária, mas como parte de uma teia complexa de relações, heranças e resistências. Quando os créditos finais subiram na tela, sob aplausos entusiasmados, Marta buscou a mão da avó na escuridão. Encontrou-a trêmula, molhada de lágrimas. "Seu avô está vendo isso", sussurrou a idosa, apertando a mão da neta. "Ele sempre soube que você iria continuar o que ele começou." Naquela noite, deitada em sua cama simples na casa de taipa que dividiam, Marta refletiu sobre a jornada inesperada que a vida havia traçado para ela. 1 ano antes, era apenas uma menina tímida da roça, tentando se esconder dos olhares de desdém em uma nova escola. Agora seu nome estava ligado a um movimento de valorização cultural que se espalhava além das fronteiras de sua pequena cidade. Não era fama o que buscava, nunca fora. Era reconhecimento, sim, mas não de si mesma. Reconhecimento do valor das histórias que carregava, das tradições que ameaçavam se perder, das vozes que por tanto tempo foram silenciadas. Ao adormecer, seus pensamentos vagaram para o futuro. Em poucos meses, completaria o ensino médio. Havia recebido ofertas de bolsas de estudos de universidades interessadas em seu trabalho com literatura popular. Caminhos se abriam, possibilidades que nunca havia imaginado para si.
mas sabia, com uma clareza que vinha não apenas da mente, mas do coração, que qualquer caminho que escolhesse teria que manter a conexão com suas raízes. Que sua missão não era escapar do vale, mas ser uma ponte entre ele e o mundo, levando suas riquezas para fora, trazendo oportunidades para dentro. A formatura do ensino médio chegou com a inevitabilidade das estações. Marta, agora com 18 anos recém-completados, usava uma beca igual à dos colegas, mas prendeu no cabelo as mesmas flores de fita que a avó havia feito para sua primeira apresentação, tanto tempo atrás. Era um pequeno símbolo de continuidade, de fidelidade às suas origens. Quando seu nome foi chamado para receber o diploma, a ovação foi longa e calorosa. Não apenas de colegas e professores, mas de pessoas da comunidade que haviam vindo especialmente para vê-la. Dona Conceição, a costureira, seu Antônio, do armazém, as senhoras da feira que vendiam ao lado de Dona Dulce aos sábados. Na primeira fileira, a avó sorria com orgulho tranquilo, ao lado de Dona Efigênia, a bibliotecária que primeiro reconhecera o talento escondido da menina tímida. Júlia, que se formaria no ano seguinte, tirava fotos com entusiasmo. Durante a cerimônia, foi anunciado que Marta havia recebido uma bolsa integral para estudar letras na Universidade Federal, com foco em literatura popular brasileira. A notícia, que ela já conhecia, mas mantivera em segredo, foi recebida com mais aplausos. "Você vai mesmo para a capital?" perguntou Vanessa durante a recepção que se seguiu à cerimônia. As duas não haviam se tornado amigas íntimas, mas haviam desenvolvido um respeito mútuo ao longo do tempo. "Vou", confirmou Marta, "mas volto todo fim de semana. O Centro Cultural precisa de mim, e minha avó também." Vanessa assentiu, com uma expressão que misturava admiração e algo como inveja. Não a inveja mesquinha de antes, mas uma inveja quase respeitosa, de quem reconhece em outra pessoa uma força interior que gostaria de possuir. "Você sempre soube quem era", comentou, "mesmo quando todos tentavam te convencer do contrário." Marta sorriu surpresa com a observação perspicaz. "Nem sempre soube", admitiu. "Houve momentos em que quase acreditei no que diziam sobre mim, mas tinha pessoas que me lembravam da verdade." Na manhã seguinte à formatura, Marta levantou-se antes do amanhecer, como fazia desde criança. Preparou o café para a avó, varreu o quintal, alimentou as galinhas. Depois, com o sol ainda nascendo por trás das montanhas, caminhou até o pequeno cemitério nos arredores da cidade. O túmulo do avô Geraldo era simples, uma cruz de madeira e uma placa modesta com seu nome e datas. Marta ajoelhou-se na terra vermelha, depositando um ramalhete de flores silvestres que colhera no caminho. "Conseguimos, vô", sussurrou para o vento que balançava suavemente as árvores ao redor. "Suas palavras continuam vivas, suas histórias estão sendo ouvidas." Ficou ali em silêncio por algum tempo, apenas sentindo a presença do homem que, mesmo ausente fisicamente, continuava a guiar seus passos. Depois, com o coração leve, voltou para casa, onde a avó Dulce a esperava na varanda com um sorriso sereno. "Falou com ele?" perguntou a idosa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Falei", respondeu Marta, sentando-se ao lado da avó na cadeira de balanço. "Acho que ele ouviu." Ficaram lado a lado, observando o dia nascer completamente sobre o Vale do Jequitinhonha, aquela terra de contrastes, de belezas ásperas e resistências silenciosas. A terra que tantos abandonavam em busca de oportunidades, mas que Marta havia ajudado a redescobrir como um tesouro de cultura e sabedoria. Nas semanas seguintes, os preparativos para a mudança para a capital ocuparam seus dias. Roupas simples foram separadas, livros cuidadosamente embalados, documentos organizados. A bolsa cobria a mensalidade e oferecia um auxílio para a moradia. Mas Marta sabia que a vida na cidade grande seria um desafio financeiro. Planejava encontrar um trabalho de meio período para complementar a renda e ajudar a avó. "Não se preocupe comigo", insistia Dona Dulce, enquanto ajudava a neta a organizar a pequena mala. "Meus doces vendem bem, e agora tenho até encomendas para eventos na cidade grande, graças ao seu livro." Era verdade. Desde que o documentário fora exibido, os doces tradicionais de Dona Dulce haviam se tornado procurados não apenas na feira local,
mas também em eventos culturais nas cidades maiores da região. A idosa, com sua sabedoria culinária passada de geração em geração, tornara-se ela própria uma guardiã da cultura do vale. Na véspera da partida, uma surpresa aguardava Marta. A comunidade organizou uma festa de despedida no Centro Cultural Geraldo Oliveira. Não uma despedida triste, mas uma celebração do novo caminho que se abria. O pequeno espaço estava decorado com flores do cerrado e fitas coloridas. Uma mesa comprida exibia pratos tradicionais preparados pelas mulheres da comunidade: feijão tropeiro, galinhada, angu, doces de frutas nativas. No centro da mesa, um bolo simples trazia escrito em glacê colorido: "O vale vai com você". Amigos da escola, vizinhos, pessoas que Marta conhecera através do projeto de literatura, todos estavam lá para celebrar não uma partida, mas uma expansão. Porque todos sabiam que ela não estava abandonando suas raízes, e sim, levando-as para florescer em novos territórios. "Fizemos algo para você levar", anunciou Júlia, entregando-lhe um pacote cuidadosamente embrulhado. Dentro havia um álbum artesanal, com capa de couro trabalhado à mão. Nas páginas, mensagens de dezenas de pessoas cuja vida Marta havia tocado de alguma forma. Professores agradecendo por revitalizar o interesse pela cultura regional. Crianças das escolas visitadas pela exposição itinerante com desenhos coloridos. Vizinhos com palavras simples, mas sinceras. "Para que você nunca se esqueça que tem uma comunidade inteira torcendo por você", explicou Júlia, com lágrimas nos olhos. A última página do álbum continha apenas uma frase, escrita na caligrafia tremida de Dona Dulce: "Quem nasce para ser lua não se contenta em ser estrela". Naquela noite, enquanto a celebração continuava com música e dança, Marta afastou-se por um momento para a varanda do Centro Cultural. Olhou para o céu estrelado que cobria o vale como um manto de veludo negro salpicado de diamantes. O mesmo céu que seu avô contemplara. O mesmo céu que testemunhara gerações de pessoas vivendo, lutando, amando, contando histórias ao redor de fogueiras e fogões a lenha. Júlia a encontrou ali pensativa. "No que está pensando?", perguntou a amiga, juntando-se a ela no parapeito. Marta sorriu, os olhos ainda fixos nas estrelas. "Estou pensando que nossa jornada está apenas começando", respondeu. "Que o trabalho que iniciamos aqui é muito maior do que nós." Júlia assentiu, compreendendo perfeitamente o que a amiga queria dizer. O que haviam conseguido naquela pequena cidade, a valorização da cultura local, o resgate da autoestima comunitária, a criação de pontes entre mundos diferentes, era apenas uma semente que poderia e deveria ser plantada em outros lugares. "Vamos mudar o mundo?", brincou Júlia, embora houvesse uma seriedade subjacente à pergunta. "Um cordel de cada vez", respondeu Marta com um sorriso sereno. Na manhã seguinte, a pequena estação rodoviária estava lotada. Parecia que metade da cidade havia vindo se despedir. Dona Dulce, com os olhos marejados, mas um sorriso firme, ajustou pela última vez a gola da blusa da neta. "Lembre-se sempre de quem você é", disse a idosa, segurando o rosto de Marta entre as mãos calejadas. "Não importa quão longe vá." "Eu sei quem sou, vó", respondeu Marta com a voz embargada pela emoção. "Sou sua neta, sou neta do seu Geraldo, sou filha do vale, e isso nunca vai mudar, não importa onde eu esteja." O ônibus chegou, pontual e imponente, levantando uma pequena nuvem de poeira vermelha. Marta abraçou a avó uma última vez, depois Júlia, Dona Efigênia e tantos outros que haviam se tornado parte importante de sua vida. Ao subir os degraus do ônibus, carregando sua mala simples e a bolsa bordada que a acompanhava desde o primeiro dia de aula, sentiu não o peso da separação, mas a leveza de quem carrega dentro de si tudo o que realmente importa. Da janela, acenou para as pessoas reunidas na plataforma enquanto o ônibus começava a se mover. Viu a avó Dulce, pequena e frágil, mas de uma força interior inquebrantável. Viu Júlia, que prometera visitá-la na capital assim que possível. Viu rostos familiares e queridos diminuindo à medida que o veículo ganhava velocidade. Enquanto a pequena cidade ficava para trás e a paisagem familiar do Vale do Jequitinhonha desfilava pela janela, os morros vermelhos, as casas simples, as árvores retorcidas pela seca,
Marta abriu seu caderno de cordéis, aquele mesmo que carregava desde o início de sua jornada. Na última página, ainda em branco, começou a escrever. Não é partida o que faço agora. É apenas expandir os horizontes. Levo comigo a terra vermelha, o cheiro de lenha, o sabor do milho verde. Levo nos olhos o pôr do sol do vale. Na voz, as histórias de quem veio antes. Não vou para esquecer, mas para lembrar que de onde vim é tão importante quanto para onde vou. O ônibus cruzou a divisa da cidade, seguindo pela estrada que serpenteava entre montanhas. Marta fechou o caderno e apoiou a cabeça na janela, observando a paisagem mudar gradualmente. Não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas carregava consigo a certeza de que, onde quer que fosse, suas raízes iriam com ela. Não como um peso que a puxava para trás, mas como asas que lhe davam a coragem para voar. E talvez essa fosse a maior lição que aprendera em sua jornada, que nossas origens não são gaiolas que nos prendem, mas raízes que nos nutrem. Que nossa história não é um destino imposto, mas um alicerce sobre o qual construímos nosso próprio caminho. Que às vezes, o maior valor se esconde justamente nos lugares que o mundo insiste em não ver. E agora me conta, você já foi julgado só pela sua aparência ou origem? Compartilhe a sua história com a gente nos comentários. Deixe seu like se essa história te emocionou. Se inscreva no canal e envie esse vídeo para alguém que precisa lembrar do valor que carrega dentro de si.